Ni hao, pessoas que sabem que Israel está cometendo crimes de guerra contra o povo palestino. Tudo bem com vocês? E vamos aí para mais um react do André Lages, defendendo Israel, mais óbvio, né? Já que ele era, né, soldado do exército de Israel. Mas antes eu quero ler isso aqui. O secretário-geral da ONU ontem fez um discurso bem agressivo contra Israel, porque é um absurdo o que Israel está fazendo contra a população palestina. E ele disse o seguinte: é importante reconhecer que os atos do Hamas não aconteceram por acaso. O povo palestino foi submetido a 56 anos de uma ocupação sufocante. Eles viram suas terras serem brutalmente tomadas e varridas pela violência. A economia sofreu, as pessoas ficaram desabrigadas e suas casas foram demolidas. Israel entendeu esse discurso como uma defesa do Hamas, parece a galera do Twitter, né? E agora está querendo recusar visto de funcionários da ONU que queiram ir para Israel e querem que o secretário-geral da ONU se demita por causa disso. É absurdo, né? Não pode criticar porque senão vai pro canto chorar. Mas vamos pro André Lages se defendendo Israel, como sempre, né? Muito importante quando eles fazem declarações a respeito de crises mundiais e guerras. Prestem atenção que é a mesma estética do rock, mesmo. Terninho, camisa, os livrinhos no fundo para dar um ar de intelectual e tal. E eles falam assim de uma forma semelhante, né? Nada disso é coincidência. Recentemente, no conflito entre Israel e Hamas na faixa de Gaza, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fez 2 comentários que eu gostaria de comentar e tentar, de uma certa forma, corrigir palavras que foram usadas de forma indevida e incorretamente pelo presidente do Brasil. O André, que quem é o André na fila do pão, né? Quer corrigir o Lula. Esse é o nível. Ele quer corrigir o Lula. Lula disse há alguns dias atrás que Israel respondeu de forma insana ao ataque terrorista que o Hamas cometeu contra civis israelenses, matando 1.400 pessoas, mulheres, crianças, velhos, e sequestrou mais de 200 pessoas. Insanidade. Então, o que o Hamas fez é errado. Ninguém está dizendo que o que eles fizeram foi correto. Mas a resposta de Israel é desproporcional. Israel atacou, nesse processo todo, tirando a faixa de Gaza, Israel já atacou a Cisjordânia, já atacou o Líbano e já atacou a Síria. Esse é o nível. E por mais que vem gente aqui depois encher o saco falando mas o número de mortos fornecido pelo Hamas, não importa quantas pessoas têm que morrer. Que religião é essa de vocês que é olho por olho e dente por dente, né? Que absurdo é esse, né? Significa perder totalmente a clareza e o significado das suas ações como ser humano. Beleza, definiu o que Israel está fazendo então, né? Significa você não entender que você está cometendo um crime. Definiu Israel de novo, porque Israel está cometendo crime de guerras e não sou eu que estou falando, é a ONU, é a Anistia Internacional, é a Human Rights Watch, sabe? É uma infinidade de instituições que lidam com direitos humanos pelo mundo dizendo que são crimes de guerra. E tem vídeo, esse é o mais absurdo, é que tem vídeo de Israel usando fósforo branco, que é uma arma proibida justamente porque é um crime de guerra, sabe? Atacando o hospital. Nossa, mas está em discussão ainda se foi Israel ou se foi o Hamas, sei lá quem islâmico que atacou aquele hospital. Beleza, Israel atacou outros 10 hospitais. Israel atacou escola, Israel atacou campo de refugiado. Ontem estava circulando um vídeo, eles atacaram um supermercado. Atacaram uma mesquita, cheia de gente. Atacaram uma igreja, cheia de gente. Aí a desculpa é, tem túneis do Hamas. A gente viu que tinha Hamas escondido embaixo, sabe? E aí nesse processo, morre um monte de civil. Será que Israel respondeu de forma insana? Sim. Vejam só o que Israel está fazendo agora. Mirando em alvos do Hamas. É sempre essa fita aí. Mirando em alvos do Hamas, mas quem está perto é efeito colateral, né? Esperando vários dias para entrar que legal, terra, né? Conversando com todos os líderes mundiais para receber apoio internacional para guerrear uma guerra contra o grupo terrorista. Eu não sei assim, sinceramente, quem que prepara um discurso desse para o cara vir falar uma besteira dessa, né? Israel conversando com todos os líderes mundiais. Que todos os líderes mundiais, cara? Meia dúzia, né? Porque vai dizer que eles falaram com a África, com a Ásia e a América Latina. Não, né? Eles falaram com os Ocidente branco.
É só isso. Para combater um grupo terrorista. Os caras estão lá com Força Delta dos Estados Unidos, que é um grupo de elite do exército dos Estados Unidos, ajudando a Israel a combater o Hamas. Esse é o nível. Combater meia dúzia de cara terrorista de um país que não tem nem água nem energia elétrica. Avisando a população civil palestina para deixar suas casas, porque estão na mesma região que o Hamas está atacando os civis israelenses. Olha como Israel é legal, né? Como Israel é legal. Manda mensagem para a Palestina e fala, gente, vaza. Vaza porque tá cheio de Hamas aqui e nós vamos destruir tudo. Na Cisjordânia, o que estão falando, inclusive procurem pela Heloísa Vilela, se der eu vou colocar o link do vídeo dela aqui. A Heloísa tá lá na Cisjordânia e ela falou ontem, numa das entradas dela ao vivo, que o que se fala na Cisjordânia é quem sair do norte de Gaza não vai voltar nunca mais. Que eles querem empurrar todo mundo da faixa de Gaza para o deserto do Sinai e para eles morarem em barracas e acabou. Eles que se virem. É isso que se fala na Cisjordânia. Eu não estou dizendo que isso aqui é oficial de Israel nem nada. Mas assim, diante de tudo que a gente tem acompanhado nos últimos 15 dias, 20 dias quase, né? Assim, dá para esperar menos de Israel? Não. Se a gente fosse colocar a palavra insanidade ou insano para atribuir alguma das duas partes envolvidas no conflito, o insano seria o Hamas, não seria? Não sei, cara. É como o presidente da ONU falou, né? Vamos voltar ali? Os atos do Hamas não aconteceram por acaso. O povo palestino foi submetido a 56 anos de uma ocupação sufocante. Foram eles que entraram e invadiram Israel no dia 7 de outubro, matando tudo que eles viam pela frente. Israel que tomou a terra dos caras primeiro, né, cara? Pô, aí fica difícil. Isso seria insano. Se Israel respondesse de forma insana, não seria israelenses entrarem exatamente da mesma forma que entraram o Hamas na faixa de Gaza? Um monte de cara de paraglider com arma na mão, quando Israel tem do lado deles o maior exército do mundo, que são os Estados Unidos. Quando Israel tem força aérea, tem um monte de forças especiais. Porra, mano, tu tá de sacanagem, né, mano? Matar exatamente o mesmo número de civis, já matou mais, né? Cometeu os mesmos tipos de crime. Então, Israel matou mais gente até agora e tá cometendo crimes piores, cara. Esse é o lance que eu falei no começo. É o nível da resposta. Israel, Hamas cometeu crimes, fez errado, não devia ter matado ninguém. Mas Israel está respondendo de uma forma assim, muito, muito absurda, que é o que o ministro das Relações Exteriores da China falou. Israel já passou do ponto de autodefesa. O que Israel está fazendo hoje já não é mais autodefesa. E assim, está muito claro que não é, né? Isso é insanidade. Esse vídeo é insanidade. Perder totalmente isso aí, a noção do que você está fazendo. É a definição do que Netanyahu está fazendo com Israel. Então, não. Israel não está agindo de forma insana. E a segunda frase foi dita hoje, dia 25 de outubro. O presidente do Brasil disse que há um genocídio acontecendo na região. Lá vem o passador de pano. Sem citar nomes. E aí, se vocês me derem um minutinho, eu vou explicar a palavra genocídio. Explica pra nós. Genocídio foi uma palavra inventada por um judeu polonês, um advogado, chamado Rafael Lemkin, em 1944, para tentar encontrar algum termo para tentar explicar o que aconteceu com os judeus na Segunda Guerra Mundial, e não só judeus, todas as minorias que foram assassinadas brutalmente pelo regime nazista. Genocídio vem da junção de duas palavras, latina e grega, geno e cide, que significa tribo e morte. É engraçado que para tudo que aconteceu nas Américas e na África antes não existia um termo, né? É assim, obviamente não é coincidência, porque ninguém se importava, né? Pouco se importa até hoje. Mas, como eu já falei em muitos outros vídeos, né? No Congo mataram 15 milhões de pessoas. A Bélgica matou 15 milhões de congoleses, só no Congo. E se a gente for puxar para as Américas e o restante da África mesmo, né? E aqui na Índia, né? Que a Inglaterra matou 100 milhões de pessoas. 100 milhões, metade da população do Brasil. Não tem uma palavra para isso, né? A gente não conhece uma palavra para isso. Talvez os indianos tenham um termo que explique essa mortandade gigantesca. É a tentativa aplicada à força de exterminar uma população, parcialmente ou totalmente. Presta atenção no que ele está descrevendo, tá? Por motivos étnicos e religiosos e nacionais. Isso é genocídio. Viu o que ele descreveu? Se não é o que Israel está fazendo na Palestina? E não é o que está acontecendo entre o conflito entre Israel
e o Hamas. Em intenção, a gente poderia sim colocar que o Hamas, assim como a Jihad Islâmica e o Hezbollah, tem intenções genocidas. Mas de intenção, tá tudo cheio. Aí sim, é só ler a carta de fundação do Hamas. Eles dizem lá que a luta contra os judeus é muito séria, muito importante e merece os esforços de todos. Se o Hamas tivesse mais armas e Israel não tivesse todo o seu sistema de defesa, quantos milhares ou milhões de israelenses judeus o Hamas mataria? Então, se a minha mãe tivesse 2 rodas, ela seria uma bicicleta. A realidade é, Israel tem um sistema militar gigantesco, os Estados Unidos bancando por trás e matando palestino todos os dias. Quantos mais palestinos vão ter que morrer, André Lages, para tu entender que o que tu tá descrevendo é justamente o que Israel tá fazendo com a Palestina, cara. Ou é muita cara de pau, ou deixem aí nos comentários o que é, porque assim, não é possível que o cara prepare um discurso desse, leia essas palavras, ou tenha ali no ponto, sei lá porque que ele tá usando aquele fone de ouvido, e não entenda que é justamente o que está acontecendo com a Palestina hoje. As intenções do Hamas são genocidas. É muito importante a gente colocar essa diferenciação. É muito triste o que acontece na faixa de Gaza. Enlutece a todos nós. Sim, crianças morrendo, civis morrendo. Elas estão morrendo de quê, essas crianças, André Lages? Elas estão morrendo de gripe? Elas estão morrendo engasgada com bala soft? Não, né? Elas estão morrendo porque Israel está matando. Mas e aí ele vem com 2 ladismos, dos 2 lados do conflito. De novo, Israel, o que Hamas fez é errado. Não justifica o tamanho das respostas de Israel. Dos 2 lados do conflito. Só que a gente não pode deixar de jeito nenhum de identificar quem começou esse conflito atual. E quem que vai acabar terraplanando a Palestina? Que é o Hamas. O Hamas não busca um plano de paz, um processo de paz com Israel. Desculpa, não há nenhum... desculpado. A ONU diz que tá rolando limpeza étnica e apartheid lá. A ONU, tá? Um genocídio acontecendo na região. Apesar de ser muito triste o conflito. Triste sou eu chegar em casa e esquecer de fazer as compras, porque já são 9h30 da noite... E eu não quero fazer o entregador ter que vir trazer as paradas aqui em casa 10 horas. Isso é triste. Eu, ao saber que amanhã de manhã eu não vou poder comer as minhas frutas, eu vou ter que comprar a fruta lá perto do trampo. Isso é triste. Isso é triste. O que está acontecendo na Palestina é muito pior que isso. Isso é muito triste ver mortes de civis o tempo todo na televisão. Prestem atenção no discurso. O Hamas mata. Os civis palestinos morrem. Em comparação, o presidente do Brasil nunca se referiu a genocídio, aos conflitos que acontecem no Oriente Médio. Tá vendo? Nossa, mas só falta meter mais o PT, hein? Aliás, muitos líderes mundiais não comentam e não falam a respeito de conflitos no Oriente Médio que estão acontecendo exatamente nesse momento. A guerra civil no Iêmen já matou quase 300 mil pessoas. Com certeza, muitíssimo mais crianças do que morreram na faixa de Gaza em Israel. E por que não se fala disso, André Lages? Porque os Estados Unidos estão dando arma para a Arábia Saudita justamente fazer esse genocídio, né? O mesmo Estados Unidos que apoia Israel. É só por isso. O conflito civil na Síria matou mais de 600 mil pessoas em 12 anos. Os conflitos que acontecem... Quem está envolvido no conflito civil da Síria e rouba petróleo diariamente da Síria? Quem? Os Estados Unidos. O mesmo Estados Unidos que banca Israel. No Oriente Médio mataram infinitamente não, né, irmão? Pô, infinitamente é uma parada muito grande. Né? Mais pessoas do que em todo o conflito árabe-israelense e palestino-israelense em 160 anos, desde 1860. Eu não sei. Na verdade, o conflito palestino-israelense é um dos que menos matou comparado com todos os outros conflitos. É claro que isso não é justificável. Mas eu vou usar esses dados mesmo assim. E, obviamente, a gente precisa, sim, lamentar toda e qualquer morte que acontece no conflito lá e em qualquer lugar do mundo. Mas os presidentes dos países e os líderes mundiais precisam ter a responsabilidade. Porque se tudo é insanidade, nada é insanidade. Eu vi ele usar esse argumento... Se tudo é genocídio, nada mais é genocídio. Esse é um argumento bem bosta, né? É um argumento bem bosta. Porque é simplesmente para falar, mas se isso aqui está acontecendo, isso aqui é genocídio também. Então, meu amigo, aí que tá,
Iêmen é genocídio também. Se o Iêmen é genocídio, se a Palestina também pode ser genocídio, como os Rohingya aqui em Mianmar também foi genocídio, como em Ruanda também foi genocídio. Não é tudo é genocídio, mas são vários genocídios. Esse argumento é muito, muito bosta e muito, muito fraco. Obrigado. De nada. Assim, descreveu muito do que Israel está fazendo, inclusive os crimes de guerra. E aí, a quem vem me encher o saco de crime de guerra, gente, pelo amor de Deus, google.com.br. É só procurar ali Israel Crimes de Guerra, ou em inglês, né? Israel War Crimes, que vai ter uma porrada de relatório explicando os crimes de guerra de Israel. Esse cara e o Rock, eles são dois propagandistas. Assim, se eles recebem para isso, eu não sei, eu não estou acusando ninguém de nada nesse sentido aqui. Mas é visível, muito visível, principalmente naquele vídeo do Rock do hospital, que ele tinha o press release, basicamente o press release do governo de Israel. É visível que eles trabalham com informação para justamente fazer propaganda do Estado de Israel. Por que motivo eu não sei, né? É interessante que os dois tenham essas instituições, como Stand With Us, que é a do André, e o outro do Rock, eu não sei o nome. Assim, pode ser duas think tanks, né, dessa linha para defender Israel, mas é muito curioso, né? E não corrigiu o Lula.